A casa é sua, muito obrigado pelo aceite. Doutor Guilherme. Obrigado. Bom, boa noite a todos, a todas. É sempre uma alegria atender o convite do povo. Hoje a gente se conhece alguns carnavais, né? E se eu soubesse que dava R$1 por cada vez que eu aparecesse com a camisa do Flamengo, esses últimos 50 anos eu já tinha ficado rico. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo a respeito de saúde mental. Saúde mental. Inicialmente, só para dar um contexto, para saber de onde que vêm as argumentações, eu gostaria de me apresentar. Eu sou aqui de Juiz de Fora mesmo, mas eu já tive a oportunidade de esticar o pezinho um pouquinho fora. Eu tive durante uns 4 anos na Mauritânia, no Marrocos, no Senegal, na França. Estive aqui no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sul. Então, quando alguém pergunta de onde que você é, eu falo, eu sou lá de casa. Sou lá de casa. Que é o melhor lugar que a gente tem. É lá em casa. A gente pode passear à vontade. É muito bom a gente sair de férias passear, mas é tão bom quando volta para casa. Então, que vocês se sintam em casa. Aqueles que já veem e já têm esses sentimentos. Os que estão chegando hoje pela primeira vez, em nome do povo, em nome do Projeto Sol, sintam-se em casa. Bem, saúde mental. Que vem a ser saúde mental. Todos nós temos, inicialmente, uma certa ideia. Quando a gente traça qualquer assunto, a gente já busca alguma semelhança com algo que a gente conhece. Quando se fala saúde mental, a gente pensa, bom, deve ser alguma coisa na cabeça, coisa de pensar, deve ser uma coisa assim. Eu também, como a grande maioria aqui, sou da época do show da Xuxa. Então, naquela época, quando alguém falava assim, menino, você está pensando errado, a gente fala, eu não sou doido. A gente achava que falava em saúde mental, associava uma pessoa doida. E pessoa doida era uma pessoa que a gente não convivia. O preconceito sempre foi muito grande. A gente não tem preconceito quando a gente fala assim, gente, eu estou com pneumonia, estou me tratando. Ai mesmo, aí eu já tive, meu filho já teve, meu cunhado já teve. Não, daqui a pouco você está bom. Se a gente falar, tomo remédio para pressão. Ué, mas quem é que não toma? Então, é muito natural, mas quando diz assim, eu faço um tratamento, eu faço uma análise, eu faço uma terapia. Mas por que? Você é doido? Eu falei, não, porque eu evito ficar doido. Para evitar, eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que nós precisamos começar a abrir mão são dos nossos preconceitos. Ter um preconceito é algo que faz mal para a gente e faz mal para todo o ambiente onde nós nos encontramos. Em qualquer gênero. Preconceito de qualquer tipo. E a saúde mental é algo que nos dá uma condição de nós vivermos bem, encarando as exigências da vida. Porque viver bem não quer dizer que é viver sem problema. Porque quando a gente não tem problema, alguém leva e deixa na porta da casa da gente. Acha a gente direitinho, não é? Às vezes você não tem dinheiro, mas faz 20% de dinheiro, a coisa está muito feia. Aí você consegue dinheiro, fica doente, vai gastar em remédio. Mas faz, gente, agora que eu estou com dinheiro, eu estou doente. Aí você vai dizer, oh meu Deus, me ajuda a recuperar a saúde e tal. Aí você melhora a saúde e está com dinheiro. Aí começa a ter briga dentro de casa, com o marido, ou com a esposa, ou com o filho. Aí você fala, gente, agora está uma confusão aqui em casa, tem tudo de bom. Ninguém está doente, por que está brigando? E aí, quando você para de brigar, tem dinheiro, tem saúde, está tudo bem em casa, chega um parente com um problema para trazer para você resolver. Então, a gente sabe que ter problemas é natural da jornada humana. E a grande maioria das pessoas, inclusive mais
mais novas, e aí nós temos uma vantagem, que os mais novos, muito novos, perderam a capacidade de lidar com o problema. Às vezes, a falta de internet já é um problema imenso. Se perder o celular, eu vou morrer. Como se o celular fosse o coração. Meu filho, você está com problema cardíaco, não tem importância não, o celular está funcionando, eu estou olhando aqui. Mas se o celular parar, pronto, o mundo acabou. Você quer que eu morra? Você não deseja que eu seja feliz? Não é possível, e assim vai. Né? Então, a saúde mental é uma condição que nós precisamos encontrar para a gente encarar todas as necessidades da vida. Há os momentos muito bons e os momentos que não são tão bons. Porque até em momentos muito bons, tem gente que extrapola tanto que no dia seguinte não está valendo mais nada. Porque abusou demais, bebeu demais, correu demais, no day after está um bagaço. Aí fala, gente, estou precisando renovar. Bom, também agora é uma semana para repor o que perdeu em uma noite. Então a gente começa a verificar que saúde mental é tão essencial que ela não é nada de fora que a gente adquira para a gente, mas é algo de dentro da gente que nós precisamos desenvolver. Desculpa. Eu vou buscar um auxílio aqui de um homem que foi muito famoso, ainda é muito famoso, mas ele teve o tempo dele, que é o Mahatma Gandhi. Um homem, né, um dos maiores pacifistas desse planeta, que mobilizou uma nação inteira contra o jugo de um império britânico sem levantar agressividade. Então era uma pessoa que advogava pela paz, que defendia a paz, que fazia os movimentos sediados na harmonia e na paz. Foi chefe de Estado e uma personalidade mundial. Certa vez, Gandhi disse o seguinte: se todos os livros se perdessem, todas as obras literárias, todas se perdessem, se sobrasse apenas o Sermão do Monte, que é uma parte do Novo Evangelho. O Sermão do Monte. Se só sobrasse o Sermão do Monte, ele nem falou o Evangelho, não. Falou o Sermão do Monte. Nada teria se perdido. Então, olha só. Ele era hindu. Ele não era cristão. E um homem espetacular, inteligente, culto, uma celebridade mundial. Dá uma declaração dessa, a gente precisa refletir. Fala, epa, tem um tesouro aí que eu não estou percebendo. Então, com essa fala de Gandhi, eu inicio essa nossa conversa para dizer o seguinte, que dentro do Sermão do Monte, na última passagem, fala-se sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E diz o seguinte, que é uma parábola que termina o Sermão do Monte, e diz o seguinte, que tanto a casa construída sobre a rocha, quanto a casa construída sobre a areia, enfrentaram vendaval, chuvas, tormentas, muitos atritos. Então as duas, se a senhora quiser beber água, fica à vontade. As duas casas, uma sobre a rocha, outra edificada sobre a areia, passaram pelos mesmos tormentos. Nenhuma das duas teve privilégio. Ambas sofreram da mesma forma. Mas no final da parábola há uma diferença, e diz o seguinte, que a casa edificada sobre a rocha resistiu e perdurou. Mas a casa construída sobre a areia se abalou e caiu, e grande foi a sua ruína. Nós vamos pegar aqui, vamos puxar essa casa
para não uma casa edificada de concreto, de areia e de tijolo, mas para a nossa casa mental. Se nós construirmos a nossa casa mental sobre a rocha, sobre valores, nós iremos enfrentar problemas como todo mundo. Mas a grande possibilidade é de estarmos bem, embora tenhamos sido atingidos pelas intempéries. Ao passo que, se nós edificarmos a nossa casa mental sem valores suficientes, sem estrutura suficiente, é possível que os intempéries que nos abater serão grande ruína para cada um de nós. Nesse momento, nós vivemos uma sociedade em 2025 em que é inegável o conforto que nós conseguimos atingir até dentro das nossas casas. A gente tem uma televisão boa em casa, nós temos muitas vezes um ventilador ou um ar-condicionado, temos uma cama, temos uma geladeira, temos às vezes um micro-ondas, temos às vezes um freezer, temos um automóvel ou temos um telefone para a gente chamar o Uber. Nunca se teve tanto conforto e tanta facilidade, mas nunca tivemos tantos problemas de depressão, de ansiedade e desânimo mental. Os últimos índices da OMS de 2022 falam o seguinte, que de cada 8 pessoas, uma tem transtorno mental. Então, essa pesquisa de 2022 diz o seguinte: o planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas tem transtorno mental. E diz mais: de cada 4, uma pessoa não tem sono regular, não consegue dormir, descansar, tem algum problema no sono. 1 em cada 4. Às vezes a gente pergunta, eu devo estar no lugar de 4, eu já não durmo mais, às vezes a gente fala isso, mas 1 em cada 4. E o que é interessante, não é bom, é que o Brasil se tornou campeão mundial em transtornos mentais. O maior receituário de antidepressivo, de ansiolítico no planeta passou a ser o Brasil. Agora, esses dados são dados oficiais. Agora imagina a gente que às vezes não vai no médico e fala assim: você não está dormindo não? Eu estou com uns remedinhos bons lá em casa, eu te arrumo 2 para você tomar. Vai lá na farmácia, compra com o seu Joaquim. E a gente vai, seu Joaquim é sua amiga do Guilherme, ele comprou remédio aqui para dormir. Falou que o senhor receitou um remédio tão bom para ele, que receitei mesmo. Tá baratinho, você leva 2 caixas, isso é mais barato ainda. Então, se nós temos 1 milhão na estatística oficial, é possível que nós tenhamos 2 milhões na estatística real. Porque antigamente a gente trocava assim, receita de pão de queijo, né, com queijo Minas, receita, né, de broa do liquidificador. Hoje a gente troca remédio. Você conhece isso? Mas é tão bom, menino. Depois que eu comecei a tomar, estou dormindo tão bem. Nossa, não escuto nem meu marido roncar mais. Maravilha. Então hoje troca esse remédio. Então essa virou uma realidade que, embora a gente, graças a Deus, tenha um bom humor para tocá-la, mas é algo que é um fato e compromete a nossa saúde mental. Nós todos buscamos nos concentrar muitas vezes naquilo que ensinam para que a gente faça, que é o natural. Então, quando a gente é pequenininho, hoje em dia eu nem sei se está sendo muito assim não, mas a vantagem de ter mais idade é que a gente pode falar assim: na minha época, né, a mãe falava assim: meu filho vai para a escola, não arruma confusão lá não, respeita a professora, faz o que ela pedir,
discutir, não briga com o coleguinha, porque se você chegar lá brigar com o professor, ela vai te pôr de castigo. E quando você chegar em casa, você vai apanhar. É 2 vezes pela mesma coisa. Então a gente não queria ficar de castigo nem apanhar em casa, né? Então a gente ficava preocupado. Vai na casa de alguém, você vai, não pede nada. Se te oferecer, agradece. Se insistir, pega um só e fala obrigado. Você olhava a bandeja e ficava doido para pegar 4. Mas se lembrava da mãe que de longe usava o Wi-Fi, só olhava, não falava nada. O Wi-Fi pegava lá longe, você sabia, só posso tirar um. Aí você tirava um obrigado, comia devagarinho para ver se aproveitava bem a coisa, né? Era assim. E aí, a gente tinha uma vida que a gente sabia enfrentar as coisas mais difíceis, os limites que eram colocados, e sabia superar tais coisas. Hoje em dia, o filho não pede para ir na casa de alguém. A mãe fala, cadê o moleque que estava aqui? E já está na casa do vizinho perturbando. E aí ela fala, graças a Deus, deixa ele lá para eu poder ficar tranquilo. E nem busca o filho, o vizinho que tem que devolver. Ó, seu filho está lá em casa desde cedo, né? A gente vê propaganda isso aí nessas redes sociais, que quando chega férias, os professores soltam foguete. Falar agora as mães vão ver o que é bom para tosse. Os meninos vão ficar em casa o dia inteiro. Aí quando termina as férias, as mães soltam foguete. Opa, vou mandar tudo para o colégio o dia inteiro, né? Ou seja, passa para lá, passa para cá e ninguém quer educar. Ninguém quer passar valores. Ninguém quer construir sedimento suficiente para que essa casa mental esteja sedimentada sobre a rocha. E aí, a gente entra num outro campo. Quem é que não tem celular aqui? Vocês iam perguntar assim, vai para o céu? Não vai para o céu. Então, outro que vai para o céu. Mas não vai para o céu. Então, olha só. De nós todos que estamos aqui, 3 não tem celular. O restante tem. Agora, olha o risco. Quando você fala assim, eu não tenho não. Sabe o que os outros que têm falam? Por quê? Você tem algum problema? Acho que a gente tem problema de não ter. Não é? Você bebe? Mas então vamos tomar ali umas 15 cervejas? Não, mas eu não aguento. Por quê? Você tem problema? Porque eu tenho que tomar 15? Não pode ser uma? Então, as coisas começaram a modificar de tal forma que quando alguém fala assim, você mata alguém? Não, por quê? Porque é errado, né? Não, mas você devia matar, porque tem hora que dá vontade de matar os outros. Vontade dá, mas a gente não pode. A gente passou a receber nos últimos 30 anos uma educação social que veio de fora. Infelizmente, muitos lares deixaram também de ter dentro, mas veio de fora, dizendo o seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. Concordo. Mas custe o que custar. Então, se eu tenho o direito de ser feliz, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou gritar, vou fazer o que eu quero, o que eu penso, porque eu tenho direito. Se você achar ruim, eu vou chamar a polícia para você. E a polícia vem e zanga com a gente mesmo. Está querendo ser feliz, eu sei, mas precisa colocar som no último volume, tentar a cabeça de vermelho, ficar sem roupa e jogar pedra na minha casa, mas está sendo feliz. Mas como assim? Então a gente começou a receber informações de que eu preciso ter o carro do ano, a casa mais chique da rua, o marido mais bonitão, a esposa mais bonitona, não posso envelhecer. Você fala, você quer morrer novo? Não, bom, então não tem jeito, vai envelhecer. Porque é uma conquista do ser humano. Antigamente, 40 anos estava muito velho. Hoje, 70, nós estamos bem pacas. E melhor do que muito de 14, 15 que não consegue levantar do sofá para buscar água na cozinha. Então, a questão da saúde passa por esses valores. E aí a gente começa a entender o seguinte:
para eu ter saúde, ter esse bem-estar, eu gostaria de ser feliz. Ótimo. Mas será que eu sei o que é felicidade? Será que eu não estou confundindo felicidade com prazer? Porque dá para explicar. Prazer é o seguinte: todo mundo aqui gosta de chocolate? Ou tem alguém que não gosta de chocolate de jeito nenhum? Olha lá, não. Então, só um que não gosta, dois não gostam de chocolate. Então, vamos. Pudim de leite condensado, alguém gosta? Então, olha só, imaginemos o seguinte: vamos na maioria que gosta de chocolate de pudim. Chocolate belga, bem fino, aquele que, se você pegar com muita força, ele derrete no dedo. E o legal é que ele é pequenininho, delicioso e caríssimo. Aí você pega um chocolate belga, desembrulha, põe na língua. Que delícia, um prazer enorme, 100% de prazer. Aí você vê outro chocolate belga, fala, opa, mais um. Aí você abre e coloca na boca. Gente, manjar dos deuses, 99,99% de prazer. Mas se eu te der 85 bombons belgas para você comer na mesma hora, não que você chegar no último, você não tem prazer nenhum, só tem dor. Você está sente, se ponta com gosto de abóbora, de melancia, de qualquer coisa, menos de bombom belga. Bom, isso é o prazer. O prazer tem uma curva, depois ele desce. Ele sacia, ele te dá um bem-estar enorme, mas depois acaba. Esse é o prazer. Água, você está com uma sede do cão, um calor daqueles, chega com um copinho d'água geladinho, toma, você toma, que delícia. Tá bom, agora eu vou te dar 20 litros d'água para você beber. Depois do segundo litro virou tortura. É prazer. Felicidade tem a ver com realização. Você pode ter o tempo que for, que só cresce e não diminui. Exemplo: eu não passei pela experiência pessoal, mas faço uma ideia. Uma mãe que está tendo neném, parto normal. Pois é, ai coitado, parto normal. Eu não passei, mas pelo que a gente escuta de grito, deve ser um terror, né? Grita até. Haja garganta e pulmão, os dois juntos. Está tendo prazer? Pode ser que um em 1 milhão, um em 100 mil, possa ter um prazer. Mas na grande maioria das vezes o parto normal gera um desprazer pela dor. Mas você chega para mim assim, tá bom, para de fazer força, vamos matar essa criança, vamos jogar pela janela? Não, pelo amor de Deus, deixa eu continuar fazendo força, né? Realização, felicidade de ter o filho. Isso é felicidade. Estudei, você vai sair, não, vou ter que estudar. Tem prova, amanhã tem que estudar. Fez a prova, tirou 8, valendo 10. Isso é felicidade. Recompensa pelo esforço. Realização pessoal. Isso não acaba. Ajudei uma pessoa. Fiz um programa Projeto Sol. Uhul! Felicidade. Conseguimos juntar o pessoal, fizemos. Daí há 6 anos você está comemorando a reunião. Deixou de ter prazer? Deixou de ter alegria? Não. Continua com o sentimento de felicidade. Por quê? Porque ela não acaba. Ela não tem a curva descendente. Isso é felicidade. Então a primeira coisa que nós precisamos começar a entender, que prazer não tem nada a ver com felicidade. E o bem-estar da saúde mental envolve a felicidade e não o prazer. Por isso que muitos que são dependentes de álcool, de droga, encontram prazer, mas não tem felicidade. Fica fácil da gente entender. E aí a gente pensa o seguinte, então como é que eu faço para eu conseguir ter a felicidade? Qual é um dos caminhos para isso? É uma realização, sim.
E aí eu vou buscar uma ajuda de uma outra pessoa bacana para Dedéu. O cara é do balacobaco, um tal de Jung, Carl Gustav Jung. Era psiquiatra, psicólogo, criou a psicologia positiva, passou um período primeiro junto com Freud na psicanálise. Aí Freud achava que religiosidade não existia, era balela, uma coisa que atrapalhava e tal, e Jung não, achava o contrário, que espiritualidade não era algo de fora, não é o ritual que se faz, espiritualidade é algo de dentro, que te liga a um ser maior e te dá condições de entender o que você é, de te compreender. E aí eles acabaram se separando. E Jung chegou a afirmar o seguinte: se separar a espiritualidade do indivíduo, a gente acaba abrindo uma porta para o sofrimento psíquico. Então começamos a ver o quê? Que voltando lá no Sermão do Monte, lá no Mahatma Gandhi, espiritualidade tem a ver com felicidade. Espiritualidade não é religiosidade nem religião. Religião é um movimento e uma doutrina, que cada um tem a sua de acordo com seus interesses, a sua colocação pessoal, a sua adaptação, né? Isso é religião. A religiosidade é aquilo que a religião te promove. E a espiritualidade é aquilo que a gente sente de valores que nos elevam ao Criador. Isso é espiritualidade. E aí, olha que bacana, Juiz de Fora City, projetada no mundo inteiro. Nós temos aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal, o NUPS, que é um núcleo de pesquisa de espiritualidade e saúde. Quem coordena é o Alexandre Moreira Almeida, ele é psiquiatra, pós-doutor, um cara muito fera, muito bacana mesmo. Eles desenvolveram um tempo atrás uma pesquisa para saber se pacientes de hemodiálise poderiam ser felizes. Hemodiálise não é brincadeira não, né? É na hora que os rins já dizem o seguinte: estou fora, parei, saí do playground, agora você acha outro caminho. E aí a primeira dúvida era: não é possível, não vai encontrar ninguém feliz. Mas não é que achou. Aplicaram questionamentos que são reconhecidos internacionalmente para medir o índice de felicidade de uma pessoa. E aí encontraram resultados de pessoas que se sentiam felizes. Estavam tendo prazer em fazer hemodiálise? Não. Mas estavam sentindo felicidade de poder estar fazendo, prolongando a vida e continuando ao lado dos seus entes queridos por mais tempo. Isso é felicidade. Inclusive uma das senhoras falou o seguinte: eu estou aqui, estou fazendo, é ruim pra caramba, mas eu tenho que fazer, porque se eu morrer, o meu marido me mata. Nós temos 3 filhos, não posso morrer não, se eu morrer ele me mata. Então eu estou muito feliz, eu fico doido para chegar um dia de eu voltar para cá para fazer, porque eu equilibro o meu organismo. Então a gente vê o seguinte: poxa, então felicidade é essa realização. E aí foram ver o seguinte: quais são as características, o que é de diferente que a pessoa que tem a felicidade, que ela possa ter. E aí pegaram um estudo emprestado em Harvard, nos Estados Unidos. É um estudo que foi feito durante pouco tempo, 70 anos de estudo. Eles começaram a acompanhar a pessoa desde quando ela nasceu, e acompanharam tais pessoas até os 60 anos de idade. Então é um estudozinho bacana, né? Não é de 2 meses, 6 meses. Você acompanhar alguém de 60 anos, o professor trocava e falava para o aluno: agora daqui você segue, porque eu estou voltando para encontrar Jesus. Você vai. E fizeram o estudo. E aí começaram a ver o seguinte: como é que eu diferencio quem tem mais felicidade de quem tem menos? Como é que é isso? O que diferencia isso? E aí começaram a pensar: já sei. Vai ver que é classe social. Quanto melhor a classe social, melhor a possibilidade de ser feliz. Aí foram ver: não é não. Falei: bom, então não é. Então se não é a classe social, pode ser dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais feliz. Aí foram fazer a pesquisa
gente milionária com depressão e muita gente milionária suicidando. Então não pode ser. Não pode ser. Bom, então, o que pode ser? E aí começaram a olhar todos os índices das pesquisas e todos os campos e encontraram um denominador comum. As pessoas que tinham o maior nível de felicidade eram as pessoas que apresentavam maior grau de espiritualidade. Com isso, recentemente, vamos voltar para o NUPS, Juiz de Fora. Nosso amigo Alexandre Moreira fez uma pesquisa agora, saiu do forno agora, junto com pão de queijo. Deve ter essa semana, uns 15, 20 dias atrás, esse é as pesquisas. Pegaram crianças de 11 anos de idade, 276 crianças. Sexta série. Na minha época, era a quinta série. Porque antigamente, quinta série era o primeiro ano do ginásio, porque você estudava no primário até a quarta série. Na minha época. Depois tinha a quinta série, que já era o primeiro ano do ginásio. Quinta, sexta, sétima e oitava. Na época do meu pai, ainda tinha admissão. Né? Hoje tem Fundamental 1, Fundamental 2, né? E assim vai. Mas é da sexta série, crianças de 11 anos de idade. Pegaram 276 crianças e fizeram um estudo para saber o seguinte: a relação da felicidade com espiritualidade e religiosidade. Qual é a relação disso? E aí eles acharam o seguinte: 88% das crianças de 11 anos que foram analisadas disseram que a religiosidade e a espiritualidade são importantíssimos para a vida delas. Elas falaram isso. 97,5% das crianças falaram que encontravam consolo e conforto rezando para que o dia a dia delas fosse melhor. 97%. E 6% disseram que não resolvia nada, para elas era a mesma coisa que 6 meia dúzia. Aí fizeram o seguinte: tá bom, então vamos pegar essas crianças agora. Nós já sabemos que para elas religiosidade e espiritualidade é importante, bacana. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer um questionamento para elas. Vamos passar aqui 10 itens. E elas vão ter que escolher os 3 mais importantes para a vida delas. O que elas acham que são essenciais? Aí nesses 10 itens é colocar telefone celular, videogame, shopping independência, Deus, família, escola, rua alfa, jogo de futebol, esporte, né? E assim vai. Chocolate, carnaval, Semana Santa. E aí o que eles responderam? Quais foram as respostas? Primeira escolha, o que é mais importante para a vida dessas crianças? Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, religião. Até os pais ficaram surpresos. Crianças de 11 anos. E aí isso acende para a gente 2 focos de observação. Primeiro, as crianças menores apresentam maior felicidade do que os adultos. Estão felizes o dia inteiro bem. Mas à medida que vai entrando na adolescência, pré-adolescência e fase adulto, começa a ter problema e começa a achar que o mundo está péssimo. Aí nada mais serve a não ser o Instagram, Facebook e a internet. E aí, isso acende uma luz. O que está acontecendo depois dos 10, 11 anos, quando sai da faixa de criança e entra na faixa de adolescência, que se muda tanto esse conteúdo da casa mental? A gente começa a verificar que essas crianças passaram, depois de certa idade, a permanecer com o celular ligado em redes sociais, YouTube, etc., entre 9 e 10,5 horas por dia. E aí, a gente começa a entender o seguinte: essas crianças estão elaborando o desejo? Não. Elas estão recebendo o desejo pronto para elas poderem consumir.
e desejo dos outros. Os últimos trabalhos relacionados à rede social, ou às redes sociais através do telefone celular, que passou a ser o smartphone, quer dizer, a gente usa ele para tudo, mesmo para fazer chamada telefônica, mas o smartphone comprovou-se o seguinte, através de pesquisa com eletrodo no cérebro e tomografia, pósito, fluxo sanguíneo no cérebro, depois de 20 minutos, não é 20 horas, nem 2 horas não, 20 minutos, você passando ali, Instagram, rede social, WhatsApp, YouTube, depois de 20 minutos, você diminui, em média, 40% da produção de hormônio do bem-estar. E você aumenta em 50% a 55% o hormônio do cansaço, que é o cortisol. Então você começa a ficar, você começa a ver, cadê o bicho? Você começa a ver o bicho assim. Daí a pouco você está assim, você está assim, e você está assim. Aí depois você larga ele e sai para andar na rua Alfred. Olha que bem. E aí fala, graças a Deus existe a pessoa da fisioterapia. Estica e puxa, para ver se eu fico no lugar. Né? Fora a carinha de coelho, né? Fora a carinha de coelho. Então é dor cervical, dor lombar, dor muscular. E outro problema que ninguém atenta para a situação. Se você usa o celular até a hora de dormir, porque tem gente que ainda dorme, deita e ele está do lado. O que acontece? O comprimento de onda de luminosidade do ecrã, da tela do celular, sobre os olhos, ela faz com que haja um prejuízo na produção de melatonina, que é um hormônio da qualidade do sono. Então, se você vê celular até, olha só, 1 hora antes de dormir, pode parar até 1 hora, 1 hora antes de dormir, você vai ter um prejuízo de 40% na qualidade do seu sono. Você vai dormir, mas vai acordar no dia seguinte cansado. Porque a qualidade do sono está comprometida pela ausência de produção de melatonina. Então, o que os estudos mostram? Que teria que ser pelo menos, no mínimo, 2 horas antes de dormir. O bom seria, umas 3 horas antes, vai ver televisão, porque pelo menos televisão, você está a 2 metros de distância, 3, 1,5 metro, mas celular é 15, 20, 30 centímetros dos olhos. E aí, quem fica no celular esquece de uma coisa importante. Está aqui. Tomar água. Porque fica ali no celular o dia inteiro e esquece de beber água. E aí a gente fala assim, não, eu estou bebendo água, não tem importância não, eu estou fazendo xixi direito. Não tem importância não, o meu Zé Destino está funcionando bem. Os primeiros órgãos que reclamam da ausência de água, rins, intestino, estômago, primeiro ali que dá um sinalzinho legal, mas tem um que dá uma sinalização antes e a gente não nota. O cérebro, você começa a ficar esquecido, cansado, dificuldade de raciocinar. Por quê? Porque o cérebro é feito de 96% de água. Então, ele começa a desidratar e você começa a ficar cansado. Nossa, esse serviço está me matando. Mas e a falta d'água? Não. E o celular? Não. Então, saúde mental implica também na saúde física, que você precisa se alimentar com algo mais leve, tomar bastante água, né? Para ter uma regularidade orgânica.
Mas se você tiver com sua casa mental não construída sobre a rocha, se você esquecer da espiritualidade, que é aquilo que te traz confiança, que acelera e molda a esperança, que gera confiança no dia seguinte, né? Hoje existe um trabalho também na neurociência, que só da gente juntar as mãos, ajoelhar e ficar, você já começa a provocar um fluxo de sangue para a área da frente do cérebro, o lóbulo frontal, que é a parte da criatividade, que é a parte do raciocínio, que é a parte da boa ação mental. Então, olha só, hoje a Sociedade Internacional de Cardiologia, de Ginecologia, de Psiquiatria, eles dizem o seguinte: é essencial que se tenha uma espiritualização, porque se você não estiver bem emocionalmente, a gente come biscoito, creme crack, toma água e tem azia. Mas se você estiver bem, você chega em casa, faz um mexidinho, come e fala: gente, não tive nada, não sei porquê. Mas porque você está bem, você não está carregando peso mental. Então, o primeiro momento que a gente deve pensar é: a paz de fora é muito boa, mas ela só vai existir quando eu tiver paz dentro de mim. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: está quase na hora, né, pô? Então vai dar para fechar. Eu digo o seguinte para os meus pacientes: às vezes falam assim, não é possível, eu estou tentando me melhorar, eu estou me melhorando, mas aquele ambiente é um inferno. Eu falo: eu acredito. Aí eu falo assim: imaginemos o seguinte, nós vamos fazer um teste aqui agora, com todo mundo, inclusive com quem não tem celular e que não gosta de chocolate, também está no meio, todo mundo. O seguinte, vocês vão fechar os olhos um pouquinho, e eu não vou embora, vou continuar aqui, vou continuar falando, vocês vão fechar os olhos e vão imaginar o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria que vocês imaginassem: quem é bom de imaginação pode ficar com o olho aberto também, mas com o olho fechado você viaja melhor. Imagine que você está no meio de um deserto. Um deserto. Pode ser o do Saara, pode ser o deserto aqui no Chile, um deserto. E que você olha para frente, é só areia. Você olha para o outro lado, areia. Para o outro lado, areia. Você vira de costas, areia. O céu encostando na areia. São 13 horas no seu relógio. O sol está quase a pino. A temperatura está próxima de 52 graus. E você está ali naquele deserto, assim, olhando aquilo dali. De repente alguém fala assim com você: estou te tirando do deserto. E te tira. Aí você saiu do deserto, mas o deserto continua lá. Aí essa pessoa que te tirou fala assim com você: ó, eu te dei um refresco, mas agora, daqui a 2 horas, eu vou te voltar para o deserto. Você vai voltar para lá e vai estar 3 horas da tarde. E o sol está comendo feio. O urubu já queimou no ar. Virou frango assado. Tão quente que está. Você tem 2 horas para você providenciar o que você quiser para levar com você para esse deserto. Aí vamos lá. O que a gente leva agora? Pode abrir os olhos. O que nós levaríamos para esse deserto? Primeira coisa, água. Lá está 50 graus, o sol está queimando. Você vai para lá. O que você vai levar? Você vai com a roupa que está aqui? Colocar um sombreiro mexicano com 1 metro de altura para não esquentar a cabeça, 1 metro de largura para fazer sombra nos pés. É isso mesmo? Camelo, um camelo. Um sombreiro, um camelo. Roupa bem pesada ou roupa leve? Roupa leve, beleza. Filtro solar. Óculos escuros, porque está tudo claro, senão nós vamos virar japonês, vamos ficar com tudo assim, para poder enxergar. Óculos escuros, certo? Comida, porque lá não tem comida, senão você vai morrer de fome, certo?
Calçado, você vai de chinela havaiana pisar na areia quente ou você vai com outro calçado? Outro calçado. Então olha só, sombreiro, comida, água, roupa leve, calçado de acordo, é isso? Levou isso tudo. Aí você está preparado, não está? Largou você de novo no deserto. O que você está encontrando em volta? Deserto. 54 graus. Sem água, sem nada. Mas e você? Está na sombra do sombreiro, com água, com comida, está bem, não está? Precisou mudar o ambiente para você ficar bem? Não, né? Pois é, a gente levanta de manhã e fala assim: oh meu Deus, Jesus, obrigado por mais um dia. Senhor, por favor, Senhor, que o dia seja um dia tranquilo, bom, que ninguém me perturbe, que as pessoas não me enchem a paciência, viu, Jesus? Que aqui a pessoa me encontra comigo na rua, que eu faço tudo direitinho, que não tenha problema no serviço. Ou seja, muda o mundo inteiro para mim, que eu não estou afim de ter dor de cabeça, não. Ou seja, eu vou continuar sendo o que eu sou, com os meus problemas e perturbando todo mundo, mas eu quero que tudo muda. A questão é, nós precisamos aprender a nos preparar para encontrar o deserto de cada dia e sentir bem nele. Essa é a proposta de uma terapia. Não é acabar com o problema e nem fazer o outro melhorar. É nós termos bagagem na casa mental suficiente para a gente encontrar as diversidades, para que venha a chuva, venha o vento, venha a maré, e a nossa casa mental estar sediada na rocha, e a gente, embora sofra, saiba resistir e permanecer firme. Esse é o grande propósito da saúde mental. E ela começa dentro da gente, e trabalhando inicialmente a espiritualidade, porque podem te dar tudo. Se tudo fosse o suficiente para ser feliz, a turma aí que é ator de cinema, jogador de futebol, ganha não sei quantos milhões por mês, ninguém teria infelicidade, ninguém usaria droga, ninguém tentaria suicídio, ninguém trairia mulher nem marido. E a gente vê isso acontecendo. A verdade é que a gente precisa lembrar de um cara bacana pra dedéu. O cara era bom de bola mesmo na época dele, um tal de Paulo de Tarso, que falou o seguinte: já tive casa, já tive poder, já tive escravo, já tive de tudo, mas nunca tive paz. Hoje eu não tenho casa, não tenho escravo, não tenho poder, não tenho nada, mas tenho paz, porque hoje não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Então, se a gente lembrar disso, o caminho fica um pouco mais suave. Então, saúde mental precisa de usar o raciocínio que Deus nos deu, mentalizar coisas boas. Foi feito um outro trabalho na neurociência do cientista físico quântico, que ele diz o seguinte: depois de 17 segundos, eu pensando na mesma coisa, vou pensar 17 segundos na mesma coisa, eu crio uma onda de pensamento ao meu redor, que eu vinculo pessoas que estão pensando do mesmo jeito que eu, ou no mesmo nível. Então, se eu levanto de casa, ou dia danado, ou inferno, nossa, vai ser um dia de cão, é um dia de cada vez, que não sei o que eu estou indo para a guerra. Você vai vir, aí você chega no mercado, encontra uma fila de 200, sendo que o cara do caixa está começando pelo primeiro dia. Você fala: nossa, eu estou azar mesmo. Claro, você está vibrando mais de 17 segundos na mesma direção, todo mundo que está no mesmo padrão está tentando te encontrar pelas ruas. Então, vamos tentar pensar coisas boas, produzir onda de pensamento elevado. Isso é física. A gente tem um aparelho de televisão em casa, cada um de nós escolhe o canal que quer assistir. Nós deveríamos fazer a mesma coisa para sintonizar o canal do sentimento e da emoção que nós queremos experimentar. Saúde mental passa pela alimentação, passa pelo convívio, passa pela mentalização. Nós somos muito mais do que um acumulado de ossos e de carne. Nós temos alma. Eu estou junto de Jung, junto com ele, e não largo o rapaz. Precisamos saber trabalhar isso. Precisamos melhorar a nossa relação
com a gente mesmo e com Deus, para que a gente tenha a estrutura e que a nossa casa mental permaneça sediada na rocha, como que vocês estão fazendo aqui. Poderíamos estar todos agora num barzinho, tomando uma pinguinha, comendo torresmo, brigando um com o outro e discutindo. Nós estamos aqui curtindo um ambiente bom, animado, fraterno, ético, renovando energias para sair daqui feliz e mais tranquilo da vida. Agradeço muito a vocês. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos mais essa palestra, bate-papo, né? Com muito conhecimento, divertido.